No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco aqui no estúdio, o candidato do DEM, Eli Correia Filho, que vai para o segundo turno contra o candidato Guti do PSB. Bom dia, Eli. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Nunes. Bom dia, telespectadores, internautas, ouvintes do Radar de Notícias. Obrigado pela presença. Nós gostaríamos de saber como é que você recebeu o resultado do primeiro turno das eleições. Olha, eu fiquei muito feliz e agradeço imensamente a população de Guarulhos que confiou, a população com esse voto sólido que nós tivemos, nunca mudamos desde as primeiras pesquisas, consolidado entre 20% e 22%, e foi exatamente o que bateu. Eu acho que as propostas se valeram para essa escolha também. Fiquei muito grato também pela receptividade do cidadão guarulhense, em qualquer lugar, em qualquer canto. Eu ando todos os dias nessa cidade e nunca fui hostilizado, sempre fui recebido de braços abertos e sempre com aquela esperança no ar, a esperança da verdadeira mudança. E é isso que a gente representa. A verdadeira mudança é a nossa candidatura. Agora, o candidato Guti do PSB disse que se disse surpreso por ter chegado em primeiro. Para você foi uma surpresa também? Não, não acho. Eu acredito que a população deu recado nas ruas, que ela não queria mais o PT. E isso ficou muito nítido nesses votos voláteis. Então eu acredito que é uma eleição onde o cidadão guarulhense preferiu o seguinte: eu não quero o PT na disputa. E eu acredito que nós conseguimos agora apresentar as nossas verdadeiras propostas propositivas, e para uma cidade tão importante que é Guarulhos. Nós não podemos entregar na mão de um aventureiro que não tem essa experiência, essa bagagem, esse relacionamento tão importante que a cidade necessita. E a nota oficial do PT que recomenda o voto nulo, como é que você recebeu isso? Eu recebo de uma forma que o próximo governante não tem que ter olhos para a coloração partidária, e sim precisa governar para todos, eleitores do Eloy, eleitores do Guti, eleitores do Xerife, eleitores do Nefe Tales, ou seja, de todos. O próximo governante precisa olhar para o futuro, para o amanhã. Então, independente de uma nota partidária, o PSDB também lançou uma nota, nós precisamos olhar para o amanhã, e esse é o momento. Esse é o momento de responsabilidade. Já temos perguntas, né, de ouvintes? Mas a maioria das perguntas são, eu acho que são de cunhos pessoais, sabe? Quer saber o que você vai fazer comigo, se você for eleito. É difícil, vamos seguir. Eli, tem um assunto que eu quero abordar desde o primeiro turno. Houve um sábado em que você amanheceu com uma informação que haveriam panfletos apócrifos do PT, que depois não eram apócrifos, e que você gravou um vídeo, me parece que na emoção, e você disse, vamos atrás do panfleto e da Folha Metropolitana. Explique aquele vídeo, por favor. Olha, Pedro Arnone, quem conhece sabe o quanto nós fomos atacados nessa eleição. Eu nunca vi uma eleição como aconteceu aqui em Guarulhos, eleição feita de ódio, e de todos os candidatos, onde a manipulação de certos veículos de imprensa, onde batendo demais na minha família, é o lado pessoal, o lado da minha esposa. Existiram várias situações onde, primeiro começaram com o lado do forasteiro para cá, forasteiro para lá, que não acabava mais forasteiro. Guarulhos é uma cidade que recebe de braços abertos a todos. Guarulhos só é o que é pelas pessoas que construíram essa cidade. E isso deixou muita gente também incomodada. Espera um pouquinho. O que é um forasteiro? Se eu adotei essa cidade, talvez eu tenha tanto ou mais amor do que quem nasceu. Agora, eu já sou o deputado que mais investiu nessa cidade em recursos federais. Não existiu na história um parlamentar tão dedicado para a cidade de Guarulhos quanto eu. Foram mais de 15 milhões, e já vou avisando, tem mais 15 milhões este ano, independente do resultado da eleição. Vou fechar esse ano com 30 milhões investidos na cidade de Guarulhos. Não teve um candidato, um deputado, um vereador que fez isso. Então começaram do forasteiro, depois veio a onda do Rodoanel, uma situação jurídica que transformaram por algo político, que arrasaram com a minha família, que deixaram na lama. Espera um pouquinho, a vítima é ao contrário, a vítima é a família da minha esposa e mais 27 famílias. Eles que desapropriaram e estão lutando justamente na justiça. Depois vieram e outra coisa, digo mais, com a lisura, não há supervalorização, não há condenação. Nós já oferecemos e demos um imóvel de garantia muito superior a esse valor que eles estão questionando, e que se eles perderem também, talvez tenham que pagar ou um valor igual ou maior. O Ministério Público nós colocamos à disposição para que acompanhe, para que tenha clareza, transparência.
depois vieram com o lado da família do IPTU. Gente, o aumento do abusivo do IPTU faz com que você, primeiro que não deve nada, absolutamente nada. O que há é uma ação na justiça questionando esse valor abusivo que qualquer cidadão guarulhense pode entrar. Tem direito. Tem direito. Nós sabemos que é um dos maiores IPTUs cobrados desse país. E aquilo foi gerando uma indignação muito grande. Ataques baixos, covardes, onde colocaram até as minhas filhas em veículos de comunicação. Onde estamos? Essa é a verdadeira política velha aqui da cidade. Uma política que enoja, uma política que, o que diz agora o meu adversário, a renovação, é a política mais antiga que pode se realizar. Se esconde atrás de um Facebook e começa a mandar memes, videozinhos, sem qualquer conteúdo sério, propositivo para essa cidade de Guarulhos. A cidade de Guarulhos não merece estar passando o que está passando. E não só pela administração que passou, Pedro e Arnone, mas por ter um candidato que não tem uma experiência. Um candidato que tem um mandato e meio, porque foi cassado. É um candidato cassado nessa cidade. Então essa é a questão. O que o guarulhense quer? O que o guarulhense almeja para o seu futuro? Ele tem que comparar. Quem tem experiência, quem tem relacionamento, quem olha a cidade de uma forma completamente diferenciada, moderna, mas sem se esquecer da sensibilidade, da humanização. O povo de Guarulhos já sofreu demais. Chega. É a hora de a gente mudar essa situação e vamos começar uma política leve, uma política olhando para frente, uma política onde o prefeito tem que estar ao lado do povo e não atrás de uma tela de computador. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer ao Partido dos Trabalhadores e aos eleitores. 20% da faixa do eleitorado votou no Partido dos Trabalhadores, no candidato Eloy Pietá. Aquilo que eu disse, Pedro, vou governar essa cidade com todos que votaram no PT, Jorge Wilson e Carlos Roberto. Então, assim, eu não faço distinção. O próximo governante, ele não tem que olhar pela ideologia partidária, e sim pelo que nós queremos para o futuro dessa cidade. Então, todos os eleitores são muito bem-vindos. O Marcão Amaral, eu faz aquele encontro de carros antigos na cidade, eu vejo que dele e de outros, uma preocupação com iniciativas culturais para a cidade. Quer saber como é que o senhor vai incentivar, o senhor vai acompanhar essas iniciativas? Olha, Arnone, a cidade de Guarulhos se tornou uma cidade triste. Quando eu digo que é uma cidade voltada politicamente para o ódio, porque serviços públicos não chegam aonde precisam chegar. A cidade não corresponde, você paga seus impostos, não tem qualquer tipo de retorno. E aquilo que eu disse, aqui a cidade ela tem que começar do básico. Quando entra no lado cultural, precisamos vitalizar essas praças. São poucas praças, áreas de lazer, precisamos vitalizar, incentivando realmente uma cultura local, o artesanato, jovens e pessoas que têm esse lado artístico que não é explorado para a cidade. Então são ações baratas, ações rápidas e ações que façam com que a cidade se torne uma cidade integrada entre a sociedade. Então o lado cultural terá um viés muito atencioso por nossa parte, porque existem qualidades aqui na nossa cidade que não são devidamente exploradas para o bem. E a cultura, ela deixa também a cidade um pouco mais animada, um pouco mais alegre. Precisamos movimentar essas ações e promover também, em determinadas áreas afastadas das cidades, ideias, feiras, música, por toda a região da cidade. Agora, o que não dá é ficar do jeito que está, onde o abandono tomou conta de toda a cidade. Agora, no debate do G1, o senhor e o Pietá foram os únicos a dizer que não vão aumentar, ou que não pretendem aumentar, o limite de velocidade. Na capital, o prefeito eleito João Dória disse que vai aumentar. O senhor mantém a sua opinião? Mantenho essa opinião até pela topografia de Guarulhos e por essas ruas que foram mal planejadas. Não temos grandes avenidas como a cidade de São Paulo. São Paulo, quando ele fala de aumentar, ele está falando da Marginal Pinheiros, da Marginal Tietê, da Avenida 23 de Maio. Aqui na cidade de Guarulhos não tem capacidade. E, aliás, quando eu vejo nos finais de semana, jovens que, se não tivessem um redutor de velocidade, poderiam causar um acidente muito grave. Então, primeiro vamos melhorar as vias. Primeiro vamos fazer uma reengenharia na cidade para que tenham avenidas largas, avenidas que comportem esse trânsito que já ninguém mais aguenta em Guarulhos. Está estrangulado, porque as obras também não caminham. A Lenda do Bom Sucesso, que já não é nem o trevo, a Lenda do Bom Sucesso vai ser entregue
deficiente também, porque depois de tantos anos, o trânsito aumentou. Já ultrapassou. Então, se a gente não tiver e começar tudo do zero, fazendo essa reengenharia na cidade, entendendo a topografia que não permite isso, não podemos ser levianos, irresponsáveis e aumentar a velocidade. A Melissa Rosila, parece isso, disse que frente à maior greve dos professores municipais e tendo suas reivindicações não cumpridas, o que o senhor pretende fazer para equalizar as perdas, uma vez que trata-se de um direito adquirido pelo plano de carreira? Esse é o grande problema da cidade, quando a gente fala de funcionalismo público, quando a gente fala do professor. O professor é tão maltratado aqui na cidade, eles dão aula por amor. Aqui, é claro que o sonho também tem que ser conciliado com um plano de carreira eficiente, mas o desejo deles de servir aquela criança é muito feito mais por amor, porque não há o diálogo, não há o respeito, a valorização. Cadê a figura da prefeitura lado a lado desses profissionais? O funcionalismo público vai ser valorizado no meu governo. E como? Diálogo, conversas. Nós precisamos ampliar, não se enclausurar dentro do gabinete ou se enclausurar atrás de uma tela de computador. Não, estando na rua, lado a lado com esses profissionais. Aqui em Guarulhos existem 60% das nossas escolas o terceiro turno, 3 turnos. Então, como é que uma criança aprende 2h30, 3 horas, uma sala superlotada? Vamos terminar essas escolas inacabadas, são mais de 11 inacabadas, céus inacabados. Isso tudo faz parte de uma valorização. Não apenas o plano de carreira necessário, mas a conclusão de obras tão importantes para que alivie a demanda da rede pública de educação. Uma das queixas da população na área de saúde, ontem mesmo nós tivemos uma reportagem, é que o cidadão vai lá na UBS, o médico está lá, mas não está atendendo. Verdade. Como resolver isso eventualmente? Precisa primeiro rever todos esses contratos na área da saúde. A saúde é o grande problema da cidade de Guarulhos. Toda vez que a gente comenta em outras regiões, sou um deputado federal e muitos ministros, pessoas influentes nas áreas me perguntam: qual é o grande problema de saúde da cidade de Guarulhos? Eu falo: a saúde. Ela fala: não, a saúde no país inteiro. Eu falei: não, a cidade de Guarulhos tem um diferencial, porque falta tudo. Falta seringa, falta luva, falta agulha, falta até algo para passar, para tomar soro. E os profissionais médicos? A carga horária é muito maior do que algumas cidades como São Paulo. Como é que o médico vai ficar na cidade de Guarulhos, sendo que São Paulo recebe a mesma coisa e trabalha 4 horas a menos? Então, essa revisão, essa reestruturação da área da saúde de Guarulhos é necessária e é urgente. Precisamos ter objetivos, mas mais do que isso, comprometimento de que o gasto seja aplicado. Quase R$1 bilhão por ano na área da saúde. Onde estão esses recursos, Pedro? Onde estão esses recursos, Anônimo? Está indo para algum lugar. Então, acredito que uma auditoria já no primeiro dia tem que ser feita, constatando essas falhas e reorganizando essa situação. Mas também valorizando, qualificando e trazendo para a cidade inovação. Não vou ainda dizer, mas estamos fechando um grande acordo com uma grande universidade para ter um curso de medicina aqui na cidade de Guarulhos, que começará na minha próxima gestão, em 2017. Esse é um lado fantástico, vai estimular as pessoas, vai trazer com que os residentes também vá a campo e que ajude a população. Agora, candidato Eli Correia, um assunto, o esporte. O esporte virou um tema até da campanha para a prefeitura. Qual a sua visão e proposta para o esporte? O esporte, a cidade de Guarulhos era a capital nacional do esporte amador. Quando a gente fala do handball, de 11 meninas, 9 eram da seleção brasileira, 9 eram de Guarulhos. O que aconteceu? Não tem incentivo. O Bolsa Atleta para atletas de alto rendimento é limitado. Uma, duas universidades. Não, precisamos ampliar isso, valorizar nossos jovens, nossos atletas estão indo para outras cidades porque não há um mínimo de incentivo para que ele permaneça na cidade, um mínimo de condições. Os ginásios sucateados. Eu mandei recurso para todos os ginásios aqui. É que a prefeitura está travada com esse recebimento de recursos. E não só o esporte de alto rendimento, mas o esporte que tira das drogas. Eu sempre digo que o grande concorrente é o esporte. Se tem uma cidade que investe no esporte, você economiza na área da saúde. R$1 investido no esporte, 7 a menos na saúde. O esporte para a terceira idade precisa ter atividades em toda a região. Essa integração da cidade, essa comunicação entre as secretarias. O esporte tem que falar com a Secretaria da Saúde, que tem que falar com a Secretaria da Segurança,
e assim por diante. Se não houver esta integração da sociedade, das secretarias, nós não vamos avançar, mesmo sabendo que o orçamento que eu receberei é um orçamento limitado. E aí vai faltar o quê? Criatividade. Criatividade e relacionamento com empresas que possam investir no esporte local. Ali o Zé Roberto pergunta o seguinte, é uma verdade que ele fala. O que será feito com os prédios alugados pela prefeitura? Muitos aluguéis estão atrasados e o gasto é muito grande. Não chegou a hora de acabar com os aluguéis e fazer alguma coisa fixa? Não tenha dúvida, Pedro e Arnon, não tenha dúvida. Isso virou um grande negócio aqui na cidade de Guarulhos. Claro que nós vamos diminuir a máquina, esse inchaço da máquina, vamos reduzir, mas com consciência, o número de secretarias e coordenadorias. Mas mais do que isso, precisamos criar, e é isso que eu quero ser, uma pessoa transparente, dizer como é que eu peguei a máquina, o que nós pretendemos fazer para enxugar esses aluguéis, que se tornou um verdadeiro negócio na cidade também, e a possibilidade de criar um centro administrativo próprio, onde todas as secretarias estejam no mesmo lugar. Eu acredito que em pouco tempo, mesmo que haja um gasto no investimento desse centro administrativo, nós economizamos devido a esses abusos do aluguel em cada secretaria. Não tenha dúvida que isso passa pelo nosso planejamento. O senhor, que muita gente está fazendo. O senhor falou em fazer auditoria logo no primeiro dia. As pessoas têm mania de analisar os candidatos, no caso do senhor e o Guti agora, final. Quem vai ser mais rancoroso, quem vai pensar no passado, esquecer o futuro da cidade? Essas verificações serão feitas com rancor ou para reestruturar? Reestruturar, Arnone. Nós estamos vivendo um novo momento da política. Nós estamos vivendo um momento moderno. Como eu disse, a gente tem que trazer a modernidade, a inovação, a tecnologia, sem se esquecer da sensibilidade. Eu quero olhar para frente, eu quero olhar para uma cidade de Guarulhos pujante, uma cidade que tem como seu viés logístico o melhor desse país. E não sabe explorar através de zonas de interesses industriais, zonas de interesse logístico, zonas de interesse comerciais, para que a gente faça uma cidade melhor. Eu quero ver uma Guarulhos recebendo esse futuro de braços abertos. Eu quero ver uma Guarulhos referência nesse país. Não ficar tacando pedra no passado. Eu não quero saber do passado, eu quero saber do futuro. Eu quero saber da minha cidade sendo uma cidade modelo para esse país. E eu farei isso. Agora, ele é uma questão, um problema endêmico em Guarulhos. Nós estamos cansados de fazer reportagem. É a questão do entulho, né, de restos. Hoje mesmo, manchete do usaram jornal. uma rua para fazer. Me parece que é uma mistura de falta de cultura, de fiscalização e de solução. Qual é a sua visão para esse problema? Você tocou muito bem, Pedro. É o lado da cultura também. Eu sempre digo da janela quebrada, a tolerância zero de Nova York, né? Começou com uma janela quebrada. Se você não conserta a sua janela quebrada, você também não conserta a sua rua, você não conserta o seu bairro, sua cidade. É mais ou menos por aí. E precisa primeiro passar por um processo cultural. A cidade de Guarulhos acabou se tornando uma cidade que acaba não tendo leis eficientes, ou não são cumpridas as leis, para que a população também seja inserida na sociedade. E uma população que carece dos serviços públicos acaba se tornando revoltada. Então, onde não há regras, não há uma determinada situação, acaba se tornando uma cidade sem lei, uma cidade onde vale tudo. Vamos jogar lixo aqui mesmo, ninguém faz nada, não há multa, mas antes da multa tem que ter um processo de educação para tudo isso. Então, quando a gente fala dessa modernidade, também passa por essa reestruturação de autoestima do guarulhense. O guarulhense precisa voltar a acreditar e ter orgulho da cidade. A cidade de Guarulhos se tornou uma situação, um exemplo, um mau exemplo para todo o estado de São Paulo, o país. Até porque tudo está indo embora, as empresas estão demitindo cada vez mais, não há qualquer tipo de manutenção e defesa dessas empresas e indústrias, e isso vai gerando essa tristeza, esse rancor com a população. A cidade sem lei, o senhor falou, me lembrou uma cidade sem xerife também. Então, você sabe que é interessante que o meu opositor agora queria duelar num determinado momento, o outro era o xerife, o outro usa um chapéu, e eu sou forasteiro. Eu acho que eu estou no Velho Oeste, né? Tem índio também, viu? Tem índio, ontem a TV Cultura prestou homenagem nova. Ontem foi a TV Aparecida, eles estão fazendo uma série sobre o Mazzaropi, ele mostrou o grande xerife, só fazia atrapalhada. Eu gostaria de saber, o senhor teve algum contato com os outros candidatos à prefeitura que não se classificaram? Claro, eu acredito que a boa política a gente tem que ser feita. Eu tive contatos, estamos conversando, acredito que quem pensa no futuro da cidade está dialogando conosco. Não tenho dúvida que, passado todo esse tempo, a experiência vai contar, o equilíbrio, as propostas e todo um passado
vai valer agora nessa decisão do segundo turno. Então, quem é consciente que é o melhor para a cidade futuro está do nosso lado. Ontem saiu uma decisão judicial que lei municipal não pode proibir o Uber. Qual a sua posição em relação ao Uber? Olha, eu tive um debate muito acalorado na Câmara Federal quando era presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, onde nós não podemos fechar os olhos para as novas tecnologias, mas não podemos inviabilizar o taxista que paga seus impostos, tem a sua licença. Então, nós precisamos regulamentar de uma forma conjunta, até com as outras cidades, até com a capital, até com as regiões metropolitanas, da região metropolitana, onde não haja uma concorrência desleal. Então, essa discussão não passa apenas pela cidade de Guarulhos, mas em conjunto com outras cidades em torno da cidade de Guarulhos, mas principalmente a capital. O prefeito eleito da capital, João Dória, anunciou a privatização de alguns locais públicos. Isso passa na sua... Claro que passa. A gente precisa trazer, e nós vamos trazer, como eu disse, a modernidade. E parar com um lado disso é nosso e não funciona o sistema. O sistema tem que funcionar, é uma engrenagem, onde o objetivo final é a qualidade de vida do cidadão. Então, não tenha dúvida, o que for para melhor para a cidade de Guarulhos, eu farei. Em relação ao seu adversário Guti, anunciou que pretende requerer um canal de TV aberto para o segundo turno. O senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor, mas eu acho que isso não é a prioridade. Talvez primeiro que não temos tempo para isso, para requerer um canal de segundo turno. Essa aí a decisão é gravar, passou a eleição. Exatamente. Então, eu acho que essa irresponsabilidade do candidato Guti já começa também por essa e por outras. Quando o vereador de um mandato e meio, porque, repito, foi cassado e está como vereador cassado, ele foi irresponsável em diversas oportunidades na Câmara Municipal, onde tem rotulado nele um apelido muito grande, mas que é um desserviço à população guarulhense, de fujão. Ele é um verdadeiro fujão dos projetos necessários para a cidade de Guarulhos e que ele não estava presente ou então votou contra. E nós vamos colocar em determinado momento tudo isso à mostra dos cidadãos guarulhenses. Mas principalmente, talvez, a imaturidade política, às vezes a falta de ideias e de comprometimento com a população de Guarulhos fez com que ele tivesse esse rótulo. O Antônio Luiz do Vale, que é ligado à saúde, ele pergunta se vão aumentar os leitos hospitalares, porque as macas do SAMU, vai ser no Brasil inteiro, né, ficam retidas nos hospitais por falta de leitos. Mais em Guarulhos. É verdade. Existe existe o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos que tem um projeto nesse sentido. Como eu digo, existem leis que têm que ser cumpridas. E as outras leis que são apresentadas têm que ser muito bem avaliadas para que também não se torne uma moeda de negócio. Então eu sou campeão de projetos de lei e que nada é posto em prática. Esse é um grande problema. E quando eu digo, e volto a repetir, votações importantes passaram pela Câmara Municipal, votações que impactaram muito o município, os vereadores, principalmente o meu adversário, teria que ter sido responsável, teria que ter sido mais humano, olhando um pouco mais a família de Guarulhos, olhando um pouco mais a deficiência da cidade, e não, se ausentou ou então votou contra. O que mais assusta o senhor? Essa manchete da Folha hoje que diz que o orçamento de 2017 tem uma queda de 130 milhões, ou as pesquisas eleitorais, que o senhor deve ter sido novidade os resultados nessa eleição. Não, eu acredito que o meu número da pesquisa sempre bateu. Agora, o que me assusta, mas por isso que tem que colocar na balança o preparo de cada candidato, é a estrutura e o relacionamento que o futuro governante tem que ter com o governo do Estado, o governo federal, para que essas dívidas sejam sanadas de uma forma responsável, coerente. Não cabe se lamentar ou então jogar a culpa na última administração se você não tem capacidade de solucionar isso. Então nós traremos técnicos capacitados e exaltaremos as qualidades dos guarulhenses como grandes profissionais ao nosso lado. Nós vamos fazer com que Guarulhos seja referência e este está o DNA do meu partido que foi o maior opositor que já existiu do PT, o maior opositor. O Democratas, Lula certa vez falou que queria extirpar o Democratas da vida pública. Não só crescemos, temos o presidente da Câmara, ministro da Educação, o partido hoje é aliado do governo federal e grande referência no governo municipal.
esta união, e o meu partido ontem recebeu ligação do presidente falando o seguinte: o foco do Democratas é Guarulhos. Nós vamos mostrar para a cidade de Guarulhos que vamos tirar ela da lama com eficiência e pessoas capacitadas ao seu lado, Eli. Agora, em relação a possíveis debates, o senhor está disposto a debater? Mas não tenha dúvida, as propostas vão ser colocadas em jogo neste momento. Aliás, as propostas do plano de governo do meu concorrente, completamente inexequível, é completamente irresponsável com a população de Guarulhos, e digo que muitas mentirosas. E se a população se atentar, vai ver que é impossível solucionar esses problemas em um curto espaço de tempo. E na área de segurança, qual a sua visão? Olha, segurança, eu já demonstrei como parlamentar, as emendas parlamentares que eu trouxe. Foram mais de 2 milhões de reais para a área da segurança, onde adquirimos viaturas, 5 viaturas, 10 motos, 20 bicicletas e equipamentos também para a área da segurança. A Guarda Civil Municipal, ela tem o seu valor, ela é referência no país, até na hora de dar aulas. Esses dias estava o pessoal de Roraima aqui aprendendo com a Guarda Civil. Agora, temos equipamentos sucateados, equipamentos ultrapassados, equipamentos analógicos numa era digital. Então, os guardas civis, eles trabalham com muito amor também, e não há um plano de carreira. Existem pessoas há 7, 8, 9 anos que recebem a mesma coisa, não evoluem na classe. E são pessoas completamente técnicas, pessoas competentes na área e que ajudam nessa integração da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda, da Polícia Rodoviária Federal. Então, é um valor que eu tenho muito grande para a Guarda e incentivarei, farei com que seja a referência não só no país, como eu disse, mas no mundo. Agora, candidato Eli Correia, seja quem for o próximo prefeito, vai encontrar uma bancada de 7 vereadores do PT na Câmara. Sim. Caso eleito, como é que o senhor pretende se relacionar com a bancada petista? Olha, essa já é uma grande vantagem, que todo mundo sabe que o próximo prefeito precisa ter uma boa bancada para governar, senão não governa. A gente sabe disso. Verdade. Eu tenho já 14 vereadores eleitos ao meu lado. E sempre digo uma coisa, é o diálogo. Quem conhece meu adversário sabe que a falta de diálogo é latente. Eu não. Eu quero dialogar, independente de que partido for. Eu quero ver o futuro, eu quero ver a prosperidade na cidade de Guarulhos. Então, para mim, não há dificuldade nenhuma. Ok, nós queremos agradecer a participação do candidato Eli Correia, classificado para o segundo turno aqui em Guarulhos. Suas considerações finais, por favor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Pedro, Arnone, de estar aqui ao lado, falando diretamente à população da cidade de Guarulhos, trazendo essa esperança da verdadeira mudança. Eu acredito que através das nossas propostas, da nossa intenção, do nosso respeito ao cidadão, respeito às pessoas que nasceram ou adotaram essa cidade, serão postas em prova nesse momento. Por isso, só tenho que agradecer e contar com o apoio de cada um de vocês. Eli Correia Filho, 25. Eli, você é radialista, então nós não vamos te liberar ainda. Você sabe que o programa é dinâmico, né? Sim, claro. Aqui chegou uma pergunta interessante. O Neto, ele fala que, na opinião dele, o PT tem bons projetos implantados na cidade, como a feira orgânica, o centro de terapias naturais e o orquidário. Você pretende mantê-los ou eliminá-los? Mantê-los. As coisas boas têm que ser mantidas na cidade. Não é porque foi um partido que governou durante um tempo que não fez algo de positivo. Fez. E vamos exaltar. O que é positivo, nós vamos não só mantê-los, ampliá-los para a população de Guarulhos. O Eduardo lá de Fortaleza, eu acho que é o vereador, não anotaram aqui. Respeito ao fechamento da ponte do aeroporto com Cumbica ali, o acesso à população. O senhor vai brigar para liberar aqui? Uma boa pergunta. Eu digo que a briga já começa desde já. Eu tive a oportunidade de estar com o presidente da ANTT semanas atrás, justamente por acessos históricos e importantes para cada bairro aqui. E para minha surpresa, ele olha para mim, Eli, pode abrir os acessos históricos, que vai beneficiar 90 mil famílias, empresas. Então, a defesa do prefeito, atrás de melhorias para o cidadão, que melhore o dia a dia, podem contar comigo. O Sérgio Ricardo faz uma pergunta interessante. Qual a sua visão sobre a Proguaru? Tem que ter uma reestruturação. A Proguaru são funcionários competentes que trabalham na Proguaru, que precisam ser valorizados e podem ter certeza que nós estaremos lado a lado para que fortaleça, que seja um instrumento, braço direito do prefeito, o próximo prefeito, que serei eu. A Luciana Santos pergunta como combater o desemprego em Guarulhos.
As empresas estão indo embora justamente por essa defesa. Benefícios fiscais são importantíssimos para a manutenção e pela vida das indústrias e empresas. Agora, precisamos desburocratizar. Quando a gente fala de via rápida, isso aqui qualquer governo tem que trazer. Não é nada de extraordinário, ou via rápida empresa. Isso é um método de desburocratização. Mas a prefeitura tem que fazer a sua parte. Tem que abrir espaço para que a empresa possa trabalhar tranquilamente. A empresa de Guarulhos, ela não tem qualquer tipo de diálogo e através de um plano diretor desatualizado, que nós vamos rever também, algumas zonas mistas fizeram com que algumas indústrias perdessem a sua capacidade de ampliar o seu funcionamento e preocupam demais, porque elas trabalham 24 horas por dia, várias indústrias, e com zoneamento misto, alguns prédios estão crescendo na cidade. Alguém vai ter que sair. E, infelizmente, vai ser a indústria, mas não no meu governo. O José do Jardim Barbosa, uma pergunta muito interessante, a questão da iluminação pública em Guarulhos. Como resolver? Tem que ter pulso firme. O problema da licitação tem que ser resolvido com a presença do prefeito. Eu vou, no primeiro dia de janeiro, se não for resolvido até agora, abrir um novo edital. Agora, que seja eficiente, a população não deixou de pagar a taxa de luz. E mesmo assim, as manchetes de jornais de grande circulação, Guarulhos está às escuras. Agora, cadê a presença do prefeito, a defesa do prefeito? Quero uma solução imediata. A Helena do Centro disse que você criticou o valor do IPTU em Guarulhos e ela pergunta, você pretende manter o mesmo valor, aumentar ou diminuir? Nós precisamos rever tudo isso. Na proposta do meu adversário, ele diz que vai congelar. É impossível você congelar o IPTU. É impossível. A cidade está em dívida. A cidade precisa arrecadação. Então, não vamos ser levianos, mentirosos para a população. Nós vamos rever de uma forma que a população não seja punida. Mas não podemos congelar o IPTU. Também nem pode punir a cidade, né? E não punir a cidade. Não punir a cidade, mas vai ser justo. Bom, às 7 horas e 51 minutos, nós vamos encerrar a entrevista com o candidato Eli Correia. Na próxima terça-feira, o adversário, o Guto, estará aqui, terá o mesmo tempo, tá, conforme a legislação eleitoral. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui. Espero no ano que vem participar sempre. Boa sorte.